Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para apresentar novidades. Qual que é a novidade? A novidade é que eu estou iniciando agora uma série de apresentação de livros. Eu já apresentei um vídeo falando sobre uma denominação cristã, a Testemunha de Jeová. E nessa oportunidade eu quero apresentar dois livros que falam sobre as seitas. Então, inicialmente eu quero apresentar os livros que falam sobre as seitas e depois eu quero fazer um contraponto, né? Por que algumas igrejas rotulam certas denominações como seitas e qual que é a defesa dessas seitas, né? Então, eu quero apresentar hoje para vocês dois livros. Um livro é um clássico da CPAD, Seitas e Heresias. É um sinal do fim dos tempos, pastor Raimundo de Oliveira. Então, como vocês podem ver aqui. O que diz aqui? Logo na contracapa desse livro diz o seguinte: evidentemente o diabo é um demagogo muito versátil e maleável, capaz de muitas transformações. Aos psicólogos ele diz: trago-vos uma nova ciência. Aos ocultistas assevera: dou-vos a chave para os últimos segredos da criação. Aos racionalistas e teólogos modernistas declara: não estou aí, nem mesmo existo. Então, essa é uma notação que o autor faz logo no início da contracapa do seu livro, que tem o sumário. E interessante que esse autor, ele é assembleiano. Quem que é o pastor Raimundo de Oliveira? Ele nasceu em 1949 e faleceu em 2016. Foi ministro do Evangelho, comentarista de revistas da Escola Dominical e autor dos livros Como Estudar e Interpretar a Bíblia, As Grandes Doutrinas da Bíblia e Esboços de Sermões e Estudos Bíblicos, todos editados pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E aqui na contracapa ele diz o seguinte: Seitas e heresias, um sinal do fim dos tempos. A disseminação de seitas e heresias tornou-se muito mais fácil no mundo globalizado. Com apenas um clique, falsos mestres podem propagar seus ensinamentos ao redor do mundo sem maiores problemas. Sabemos que estamos vivendo os últimos tempos, mas não podemos ficar alheios a tantas vidas enviadas para a perdição. É chegado o momento de o povo de Deus se levantar. Com o intuito de alertar e ajudar no discernimento entre as verdades bíblicas e os erros ensinados por essas falsas seitas, o pastor Raimundo de Oliveira pesquisou sobre algumas das principais seitas e heresias dos dias atuais. E sempre à luz da palavra de Deus preparou uma importante obra de heresiologia. Este material é um importante aliado para quem quer entender e estar bem mais preparado para refutar as diversas heresias que estão presentes nos nossos dias. Então, o pastor Raimundo de Oliveira, por se tratar de um membro da Assembleia de Deus, é claro, ele vai defender os pontos de vista da Assembleia de Deus. Ele é pentecostal, dispensacionalista. E aí qual é a classificação que ele traz de seitas, né? Então ele mesmo classifica no seu livro a Igreja Católica como seita. E aqui logo no sumário ele vem apresentando, né? Quais são as seitas. Ele apresenta o catolicismo romano como seita, o espiritismo, o adventismo do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, os mormons, o evolucionismo, o neomodernismo teológico, a congregação cristã no Brasil. Interessante que são poucos autores que abordam que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Para mim é uma novidade, eu não sabia disso, né? Só Jesus, o movimento filosófico chamado teosofismo, o comunismo marxista, o racionalismo cristão, a maçonaria e outras seitas e ismos modernos. Então, na página 215 ele fala sobre outras seitas e ismos modernos. Deixe-me ver quais são. Página 215.
Aí ele fala sobre o Bahaísmo, o que é a fé Bahá'í, né? Deixa eu ver qual mais. Ciência cristã, Seisho no Ie, Munismo, do Reverendo Moon, né? Munismo. Deixa eu ver qual mais. Ecumenismo, fala sobre ecumenismo. Enfim, esse é o livro que ele apresenta. É um livro de 240 páginas, CPAD. Então, ele classifica essas religiões como seita, né? Então, eu quero apresentar primeiro os livros que classificam as religiões como seita, e aí eu quero apresentar um contraponto, né? Em alguns aspectos que ele se engana, né? Então, por exemplo, alguns aspectos que ele fala aqui sobre o Adventismo do sétimo dia. Há coisas que a gente concorda e coisas que a gente discorda, né? Então, nem tudo que você encontra um livro falando sobre seitas, ele vai estar em concordância com as religiões, né? Então, esse é o ponto de vista deles. É o ponto de vista da Assembleia de Deus, né? Uma religião pentecostal, dispensacionalista. É claro, ela vai defender o seu ponto de vista, né? Então, cada religião, ela defende o seu ponto de vista. Engraçado que eles nunca se rotulam como seita. Sempre seita é o outro, e não a si mesmo, né? O demônio sempre é o outro, não a si mesmo. Então, muitas religiões acabam demonizando as outras religiões e elas se consideram como as únicas, absolutas e verdadeiras, né? Então, não é bem assim. Então, vamos fazer um contraponto com relação a essa classificação aqui. Então, nós vimos aqui que é o pastor Raimundo de Oliveira, da CPAD, ele faz essa classificação. Agora nós temos aqui um outro livro, Seitas e Heresias também, Heresias do Nosso Tempo, do pastor Jaziel Guerreiro Martins. Quem que é o pastor Jaziel Guerreiro Martins? Ele diz assim, nesse livro aqui na contracapa, diz assim: não se trata simplesmente de mais um livro apologético. Esse reúne a experiência de um doutorando com profundo conhecimento dessa área, a síntese exigida por quem tem pressa de saber, acrescida de conhecimentos essenciais para a defesa da fé cristã. E aqui traz um mini currículo do Dr. Jaziel. Dr. Jaziel, pastor, né? Jaziel Guerreiro Martins é bacharel em teologia pela FTBP, que é a Faculdade Teológica Batista do Paraná. Mestre em teologia pela Universidade de Birmingham, Inglaterra. Está na fase final do seu doutoramento em ciência da religião pela UMESP, que é a Universidade Metodista de São Paulo. Ele é professor há quase 20 anos, tendo lecionado nas áreas de religiões e seitas, teologia sistemática, teologia histórica, filosofia, hermenêutica e metodologia da pesquisa científica. É autor também do livro Manual do Pastor da Igreja, pela editora Assembleia de Deus, A.D. Santos. Então, qual é a classificação que esse pastor faz? Então aqui, engraçado que ele já faz uma classificação um pouco diferente. Aqui ele não fala do catolicismo e nem do espiritismo. Eu achei interessante. Esse pastor é batista, né? E o outro é assembleiano. Aí o que ele diz? Quais são as seitas? Aqui no sumário ele vem dizendo quais são as seitas. Os mormons, classifica os mormons como seita, os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, a congregação cristã no Brasil, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, aqui nesse livro também ele faz essa classificação. Aí aqui ele fala sobre o satanismo, a nova era. Ele fala sobre a Ordem Rosa Cruz, aqui não fala, né? Hare Krishna, Seisho no Ie. Então ele faz uma classificação um pouco diferente, né? Aqui o pastor assembleano, ele classifica os movimentos filosóficos como seitas religiosas. Eu já discordo. São movimentos filosóficos, né? Não são religiões. São filosofias de vida. É diferente, né?
O comunismo marxista é uma religião? Não é. É um movimento filosófico, né? E ele classifica como seita, né? A maçonaria. A maçonaria é uma religião? Muitos classificam a maçonaria como não é uma religião, é uma sociedade secreta. Mas ele aqui faz a classificação como seita, né? Teosofismo. Então, neomodernismo teológico. São correntes teológicas, né, que ele classifica como seitas. E aqui, esse pastor Batista já faz uma classificação um pouco diferente, né? E aí ele vem falando sobre... Ele fala sobre os mormons, né? Os testemunhos de Jeová. Aí ele apresenta um histórico, qual é o livro que essas seitas adotam, quais são os seus livros sagrados, quais são as suas influências, o histórico, né? E ele vem falando e argumentando aqui o satanismo, a nova era, a ordem Rosa Cruz. Esse livro eu consegui ler ele todo. Achei a leitura bem agradável, né? Resumido, ele não fica enrolando muito, vai direto ao ponto, fala os aspectos principais das doutrinas dessas religiões. Então, para quem não tem conhecimento das religiões, esse livro ele é bem resumido e fala as principais doutrinas de cada religião. Só que é o ponto de vista dele, né? É o ponto de vista da denominação dele. Não quer dizer que a verdade para ele é uma verdade para todos, né? Isso é como ele enxerga essas religiões, né? Engraçado que aqui, esse pastor aqui, ele já não classifica, não coloca o catolicismo nem o espiritismo como seita, né? Então, cada um tem um ponto de vista. Então é isso aí, pessoal, o que eu quis trazer para vocês, são esses dois livros, Seitas e Heresias do Nosso Tempo, do pastor Jaziel Guerreiro Martins, da AD Santos Editora, e esse livro, Seitas e Heresias, um Sinal dos Tempos, do pastor Raimundo de Oliveira, já falecido, da CPAD. Então, essas são as indicações de leitura para seitas e novos movimentos religiosos, ok? Muito obrigado, dê o seu like, compartilhe nossos vídeos, faça os seus comentários, o que vocês acharam do meu vídeo, se está ruim, se está bom, se está péssimo. Então, eu gostaria que vocês fizessem os comentários, dicas de novos vídeos, se inscrevam no meu canal, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado, um bom dia a todos e Deus abençoe a todos.